Oi, gente, tudo bom? A gente vai falar de regulação emocional. É claro que a gente não vai entrar profundamente em regulação emocional, mas eu vou te dar um panorama geral de como tu poder lidar melhor e o que é regulação emocional. A gente depois, se vocês quiserem, a gente pode se aprofundar sim em regulação emocional, mas esse aqui vai ser um vídeo mais curto para te dar um panorama e se quiser, depois a gente vai aprofundar. Enfim, vamos lá. A regulação emocional, o que acontece? É um bicho de sete cabeças, é muito difícil. O problema é que as nossas emoções, às vezes a gente nem pondera muito bem. A gente só pondera comportamentos ou consequências dessas emoções, ou as pessoas que nos geraram essas emoções, mas propriamente cada emoção a gente não para pensar um pouquinho sobre elas. Vamos combinar. E a regulação emocional, ela vem para a gente começar a falar sobre algumas emoções desagradáveis que a gente tem e conseguir tolerar uma emoção não tão agradável por algum tempo e a gente conseguir o êxito no que a gente quer na nossa vida. Nossa vida continuar andando independente das circunstâncias. Muitas das vezes a gente não consegue coisas que a gente quer por causa de emoções. Não porque eu não tive persistência ou coisas nesse sentido, mas às vezes eu não consegui lidar com o desconforto emocional de ter que estudar. Eu não consegui lidar com o desconforto emocional de ter que lidar com uma limitação minha, por exemplo, de atenção. Minha atenção, ela passa o dia inteiro distraída. Quando eu preciso da minha atenção, ela não está exercitada. Então, eu preciso de um tempo para exercitar a minha atenção e eu fico extremamente frustrada, porque eu vou ler um livro, não consigo conectar, aquilo me frustra demais. Eu ativo crenças de incapacidade, crenças enfim, de inferioridade. Não vou entrar aqui no assunto das crenças. Porém, eu não consigo lidar com esses sentimentos e faz com que eu desista das coisas. E aí vários sonhos vão ficando pelo meio do caminho. Então, vamos pensar numa emoção intensa que provavelmente pode ser que muitas das meninas do desafio acabam comendo para lidar com essas emoções. E a gente precisa tolerar essas emoções. Primeiro, bom, cada emoção ela vem com um pico. Eu vou sentir por muito tempo, ela vai demorar um pouco, ela vai acabar diminuindo. Quando a minha emoção está lá em cima, dependendo da emoção que eu tiver, eu vou ter muitos pensamentos relacionados àquela situação. E pode ser, se ela for bem negativa, eu vou ter pensamentos bem ruins. Se ela for mais branda, eu vou ter pensamentos mais brandos, mais neutros. Enfim, mas se a gente acreditar que ela tem um tempo e ela vai acabar baixando, às vezes a gente tem um comportamento ali no meio para que eu consiga esperar esse tempo e depois ter pensamentos mais adequados, isso já é um primeiro mecanismo ali de a gente conseguir regular nossa emoção. Bom, então falando de intensidade, vamos pensar numa situação como se eu tivesse dois lados e um dos lados fosse extremamente racional e o outro extremamente emocional. Provavelmente um lado. Vamos pensar numa situação também, deixa eu criar uma situação. Ah, tu brigou com uma amiga porque ela contou um segredo teu. Ela contou um segredo teu. E aí, se tu fosse muito racional nessa situação, talvez tu deixaria de ser amiga dela. Não, pra mim isso é inadmissível, eu não quero mais isso pra mim. Ou, tá, tanto faz também isso aí, as pessoas são assim, eu tenho que me adaptar às pessoas, elas são falhas e é isso mesmo. O teu lado muito emocional, vamos pensar em polaridade, um lado muito emocional, brigaria com ela, iria na casa dela, faria um fiascão, mandaria mil mensagens, acabaria com essa amizade, mas de uma forma extremamente dolorida, falaria mal dessa amiga para todo mundo. Então, o teu lado emocional estaria ali gritando como uma criança, querendo que aquela emoção passe, ou que alguém tire aquela emoção. E aí a gente pode fazer com que a mente saiba, isso é um conteúdo, tá, gente? A mente sábia é tipo uma estratégia da terapia cognitivo comportamental, mas é a dialética, que a gente faz com que a mente sábia, ela entre como meio termo. O que que o meu lado muito emocional pode falar com o meu lado racional para a gente chegar no meio termo? E aí, esse meio termo é quase que o momento que eu vou ter que parar para refletir. Qual que é o meio termo dessa situação? O meu lado emocional está me falando para isso, meu lado racional está exagerando, está muito frio. Qual o lado que eu posso ouvir e chegar num ponto médio? Mas se eu não conseguir, a emoção está muito latente, ela está gritando aquela emoção, a gente vem com estratégias de tolerância ao mal-estar. Briguei com a minha amiga, falei, tive uma conversa com ela, foi bem ponderada, mas aquela emoção ainda está muito intensa em mim. Eu fui para casa e eu ainda estou extremamente abalada com aquilo. O que posso fazer?
sabendo que a minha emoção, ela vai ter o pico, talvez aquele dia inteiro ela vai ficar fazendo com que eu pense várias coisas negativas e que provavelmente, se eu fizer coisas para ir vivenciando a minha vida, a gente diz que é uma situação até de uma estratégia de sobrevivência à crise, aonde eu, por exemplo, eu posso fazer uma meditação, ou eu posso limpar minha casa, eu posso organizar uma parte da minha casa, eu posso falar com outro amigo, eu posso sair para fazer exercício, eu posso tomar um banho relaxante, eu posso ler um livro, eu posso ver uma série, eu posso ver um filme, eu posso escrever, eu posso fazer mil coisas, tá? E nesse período é uma sobrevivência, é uma estratégia de sobrevivência esse mal-estar, para a gente tolerar esse mal-estar e fazer com que baixe um pouco a intensidade e a gente consiga um estado emocional um pouquinho menos intenso, menos ativado, para que a gente tenha pensamentos mais adequados depois. A gente também pode entender que a gente tem sentimentos ambivalentes, que é eu amar muito essa amiga e também estar muito machucada, estar muito magoada. E a gente saber isso faz com que a gente abra tipo um portal de permissão. Eu posso sentir duas coisas pela mesma pessoa. E a gente sente isso muitas das vezes. Por exemplo, contar a história do meu fone. Esse aqui já é outro, mas tem um da Samsung que eu gosto muito dele, que é parecido com esse. E quando ele estragou, eu fiquei com muita raiva dele, porque eu gostava tanto dele, que eu fiquei com tanta raiva dele. Que eu dizia assim, ao mesmo nível que eu gosto dele, eu tô com raiva porque ele estragou. A gente tem sentimentos ambivalentes pelas pessoas. Pode ter pelo teu companheiro, de umas horas estar com raiva, outras horas amar, e na mesma hora tu saber que tu sente as duas coisas pela pessoa. Então, eu já também te dou essa permissão. Então, vamos só retomar. A gente falou de tolerar o mal-estar, de que as nossas emoções, elas têm um pico e elas vão baixando, que a gente tem a mente sábia, que é achar o meio termo do lado extremo do emocional, do lado extremo do racional e poder conversar com eles, tomar um comportamento mais adequado. E que a gente pode então ampliar o nosso repertório também. A gente vai falar de repertório, tá? Um vídeo, acho que depois desse. Mas o repertório de como eu lidar com a emoção, ou tolerar a emoção, ou baixar um pouco o nível dessa emoção, que são com esses comportamentos, que eu posso fazer mil coisas enquanto essa emoção está muito grande, para eu me distrair, para eu me conectar com outras coisas, eu me conectar com outras pessoas, com outras opiniões, ou até com outros sentidos. Por exemplo, vou lá preparar uma comida enquanto não tá dando, enquanto eu não estou conseguindo pensar direito nessa situação, eu me conecto com os alimentos, com até meus pensamentos, o que eu vou fazer, como é que eu posso fazer isso e tal, e aí a mente vai acalmando. Então é isso, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Um beijo e até amanhã.